está brincando. Não é fácil não, mas tentarei ser breve. Mas eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, né? Que Deus colocou no meu coração dos irmãos. Mas antes disso eu quero me apresentar mais uma vez. Eu me chamo Wesley, tá? Sou diácono pela Misericórdia do Senhor na Igreja Batista de Filadélfia, tá? Eu na rua do Colégio Fernando Figueira já há alguns anos. Também sou vice-presidente da igreja há 10 anos. Tive, vamos dizer assim, uma missão em 2 ocasiões, muito triste de estar presidindo a nossa igreja. A primeira foi com a saída do pastor, um pastor muito abençoado, que ficou mesmo, pastoreando por muitos anos. E depois, eu acredito que alguns dos irmãos ficaram sabendo o falecimento do pastor Luiz Felipe, um jovem pastor, que faleceu, era uma doença na nossa igreja, e a Covid, ceifou a vida dele, mas está com o Senhor. Então, em 2 oportunidades, que estar à frente da igreja, não foi fácil. Então, por isso que eu sei o desafio disso, estar à frente da igreja, na ausência do pastor, mas Deus tem sido um Deus misericordioso na nossa vida. E além de a gente ser diácono ali, ajudar a igreja, também ser o vice-presidente da igreja, nós somos também conselheiros de Embaixador do Rei. Eu adoro essa organização, é uma organização missionária. Eu costumo dizer que eu sou alvo desse trabalho, eu amo esse trabalho, trabalhar com crianças. Então eu atuei como conselheiro de embaixadores do Rei na nossa igreja e também na associação, sou coordenador dos embaixadores do Rei da associação. Tá bom? Então a gente falar rapidamente do ético geral, eu quero justificar a ausência da minha amada esposa. Na nossa vida secular, nós dois somos enfermeiros e filhos de enfermeiros, gente que trabalha na área da saúde. É uma vida bem, são os plantões da vida. Então não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval. Precisou, a gente está aí. Mas quero justificar, mas quero apresentar os meus 3 filhos. Quero apresentar a Alícia, a minha caçula, pode ficar de pé, Alícia, rapidamente, a Anne, a do meio, e Isaac, meu primogênito, tá? Que Deus possa estar abençoando essas vidas. Deixa eu tirar a foto deles, eu botei esse meu status, e eu falei assim no meu status assim, sou rico. Sente mais alguma coisa? Pode sentar. Eu sou rico, tenho os meus tesouros mais preciosos que eu poderia ter, que são os meus filhos. Ali nós já temos uma mensagem do rei, ali nós temos o embaixador, tá? O Isaac, ele vai nos Rios do Sossego para o acampamento nacional dos embaixadores do rei, e ele, por algumas ocasiões, ele já, inclusive agora em janeiro, no acampamento nacional, reúne todos os embaixadores do rei do Brasil. E o Isaac disputa na modalidade de arte-versículo como referência dele. Não pode errar um artigo. Vou dizer para vocês, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes as pessoas falam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Errou, está classificado, até tempo. Um monte de criança sentando. Isaac é detalhista, ele sabe que qualquer pastor, não vou dizer os irmãos, qualquer pastor da associação Antonial Isaac no debate versículo com referência. Ele sabe um monte de versículo da Bíblia com referência. É uma brincadeira, meus irmãos, mas ajuda a estimular, tá bom? Só estou falando isso para que a gente acabe falando um pouquinho do trabalho dos embaixadores do reino. Está sendo divulgado, vocês sabem disso, o trabalho que nós realizar. O que nós vamos realizar nada mais é do que o tema proposto da igreja para esse ano. No amor do Pai nós temos o quê? Completar a missão. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir aqui fundo, a gente tem que alcançar pessoas a conhecerem um pouco mais de Jesus, não é isso? Então nós vamos estar aqui no dia 29, vocês estão divulgando muito bem aqui, eu sei, falando dos estudos. Então assim, o trabalho nada mais é que a gente chegar aqui 2 horas, está chovendo, está sol, está um pouco sol, não importa. Nós vamos estar aí nesses bairros aí,
falando do amor de Jesus, logo após o culto. Esse trabalho deu início há uns, vamos botar de 7, 10 anos atrás. Eu não sou muito bem de cabeça, mas a gente vai para as igrejas, procura o pastor quer receber, hoje a gente não procura mais. Porque hoje as próprias pessoas chegam até a gente, mas deixa nós falar, não pode. Tem critério para receber o evento. Tem que participar do evento e não pode ter acontecido muito da disciplina ao lado. Então a igreja que vocês foram privilegiada esse ano, e a Igreja Batista Central do Seropédico, que vai ser realizado no segundo semestre. Então, meus irmãos, continue aí. O trabalho não pode ser feito somente com embaixador e mensageiro. A gente precisa do apoio da igreja, a igreja está divulgando, tá? E é uma bênção, tá? Eu costumo dizer que o trabalho é promovido por eles, tá? Mas o trabalho é para toda a igreja. Eles estão promovendo, tá? Quem vai estar pregando aqui, o pastor Guilherme, abençoado, tá bom? A gente sempre tem um cuidado de trazer uma pessoa para estar pregando. Então, graças a Deus, ele vai estar pregando aí e com certeza será uma bênção. Bom, meus irmãos, então, divulgação, vocês continuem aí e eu tenho certeza que será uma bênção. Meus irmãos, quando eu recebi um convite para poder ministrar, primeiramente, eu gostaria de saber, eu acredito que não tem. Tem algum visitante aqui? Acho que não, né? Todo mundo crente, não é isso, na igreja? Mas os irmãos não vão entender nada, podem ficar tranquilos. Eu vou falar para os irmãos abrirem a Bíblia, os irmãos vão falar, gente, o que esse irmão vai falar num texto para o domingo de manhã? Os irmãos vão entender. Abra a Bíblia lá em Mateus. Eu costumo, toda vez que eu recebo a oportunidade, Mateus capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 ao 32. Mateus é um texto muito conhecido, só que eu quero me ater a alguns detalhes desse texto, que às vezes passa um pouco, vamos dizer assim, batido, no linguajar da pessoa usa. E aí nós vamos estar esmiuçando essa palavra, pretendo não ser muito cansativo, ser rápido, mas eu preciso que os irmãos leiam esse texto. Vocês já conhecem, pode ser um chato, mas nós vamos estar indo mais uma vez. Mateus, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 27. Amém? Deixa eu botar meu óculos aqui, porque depois dos garotos direitinho. O primeiro óculos, irmão, nunca tinha usado, mas vou dificuldade de aprender. Vamos ver no médico e aí a gente percebeu. Mateus, capítulo 14, nós vamos ler conforme está lá, mas depois eu vou usar a minha Bíblia, que eu gosto, porque eu identifico melhor que na minha Bíblia. Mas assim, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: três homens. Mateus, está certinho, meu irmão? Mateus 14, a partir do 22. Eu falei errado, perdão, tá vendo? Eu acho que são óculos. 22. E logo ordenou, todo mundo achou, irmão? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Pode seguir, vamos lá. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Pode passando. Mas a quarta. Volta. Não, volta. É isso? Volta. Acho que pulou o versículo, gostou? E despedido a multidão, tá? E o barco já estava no meio do mar, assolado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tens bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu,
mande ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, e o adoravam, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala aos nossos corações. Fala à tua igreja da mesma forma, Senhor, que o Senhor falou no meu coração. Mas eu te peço ainda mais que o Senhor nos ajude nesta manhã a transmitir o recado do Senhor à tua igreja de uma maneira clara e objetiva, e que essa palavra possa encontrar corações aqui nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, aparentemente, quando os irmãos se atentaram, nessa leitura bíblica, os irmãos devem ter falado assim: mas por que o Wesley trouxe um texto, vamos dizer assim, evangelístico, para explanar, para trazer no domingo de manhã, que a gente sabe que muitas das vezes só temos o quê? Pessoas, crentes dentro da igreja. Mas eu quero me atentar em algumas partes desse texto, que eu tenho certeza que vai trazer muito entendimento para nós, porque os irmãos estão trabalhando com um tema muito pertinente, muito legal. E olha como é que as coisas vão se juntando, né? Nós vamos estar no dia 29 aqui, fazendo um trabalho tão legal, que se não for pelo amor do Pai, nós não conseguimos o quê? Completar a missão. E o que está acontecendo aqui nesse texto nada mais é do que o tema proposto que os irmãos escolheram para esse ano. Se nós olharmos o primeiro versículo, volta lá para o primeiro versículo. Na minha Bíblia diz assim, logo a seguir. A gente precisa de às vezes nos apegarmos aos pequenos detalhes que estão no texto. Na minha Bíblia diz assim: logo a seguir. Na projeção está assim: e logo ordenou a Jesus. Se eu digo logo a seguir, se o escritor lá, Mateus, o evangelista, quando escreveu esse verso, quando ele escreveu ele narrou essa história, ele está nada mais, nada menos, dizendo que algo aconteceu antes. E o que acontece antes desse episódio aqui narrado pelo evangelista Mateus? A multiplicação dos pães e dos peixes. Os irmãos lembram disso? O povo lá estava lá, ouvindo Jesus, uma grande multidão. Eu não vou me atentar para esse episódio. E aí, em determinado momento, o povo estava com fome, porque uma grande multidão não acompanhava Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, vamos lá, vamos liberar esse povo, porque por mais que nós tivéssemos aqui dinheiro para comprar pão, para comprar carne, para comprar o que fosse aqui, a gente não teria uma estrutura para receber. Não dá, em outras palavras seria mais ou menos isso. Mas aí o que acontece? Jesus fala, vai perguntar: o que nós temos aí? Aí chega lá, tinha um menino lá, embaixador, terça-feira, eram meninos que estavam preparados, estavam lá com 50 peixinhos, Jesus chegava lá para a multiplicação. O dia não tinha sido fácil para Jesus. Para os discípulos, muito menos. Não tinha sido fácil, era um dia difícil. O povo andando atrás de Jesus, por muitas das vezes já sabia o que passava no coração deles, eles estavam em busca assim do pão, mas Jesus tinha muito mais do que oferecer, do que pão e água para eles. Então imagina um dia cansativo, não sei se um sol como esse, e Jesus